Olá, bom dia, bem-vindo ao Café com Maná. Estive esses dias no Museu do Amanhã, onde a gente vê muita coisa sobre a ciência, a física, a origem do cosmos, a origem do planeta Terra. E neste café e o próximo estaremos falando um pouquinho sobre o planeta Terra, né? E as verdades de Deus por trás desse planeta, né? A Bíblia nunca se propôs a ser um livro de ciência, nem a explicar a tecnologia, entrar em detalhes sobre isso. Contudo, ela, às vezes, talvez numa linguagem não científica, mas narrativa ou descritiva, ela nos revela coisas sobre a criação, sobre a própria ciência, né, que são muito interessantes e muito impactantes, nos mostram a veracidade, a força, a autenticidade da palavra de Deus, né? E hoje eu queria exatamente pegar dois itens aqui. O primeiro deles é a questão da sustentação da terra, né? Os antigos, né, durante milênios, entenderam que a terra era plana, né, e que ela tinha uma sustentação, ela não ficava solta no universo como a gente entende hoje, né, pela força de atração entre os corpos, as descobertas das leis de Newton, as questões da gravidade, teorias de relatividade de Einstein. Então, hoje o conhecimento é outro, mas durante muito tempo se entendeu que a Terra era plana e tinha uma estrutura embaixo dela. Até esse nome de Atlas, né, ele veio da mitologia. Supostamente um homem muito forte segurava a Terra embaixo dela. Então era plana e chegava num certo ponto, tinha um precipício e você caía desse precipício. Então a primeira coisa interessante está aqui no livro de Jó, né? O livro de Jó, escrito há quase 4.000 anos atrás, no seu capítulo 26, no verso 7, diz assim: Ele estende o norte sobre o vazio e faz pairar a terra sobre o nada. Em outra tradução, na NVI, ele estende os céus do norte sobre o espaço vazio e suspende a terra sobre o nada. Quer dizer, no tempo que não se entendia nenhum conceito de gravidade, né, nada nesse sentido, as pessoas entendiam este livro como um sentido figurado, que não quer dizer absolutamente nada, ou faziam piadas jocosas em relação à Bíblia. Você vê, a Bíblia não tem nada a ver, ela diz que a Terra está flutuando no universo, ela paira sobre o nada, né? Está sustentada no vazio. Então era uma coisa muito estranha, mas Deus já havia revelado. Jó não tinha noção nenhuma, o autor do livro de Jó não tinha noção nenhuma nesse tempo sobre todas as leis da física que nós conhecemos hoje. E veja, o mundo só veio a ter uma comprovação um pouco mais clara, o entendimento, no final do século XVII, quando Isaac Newton, né, ele entendeu a lei da gravitação universal, e que aí criou essa hipótese, ou a possibilidade clara da Terra estar flutuando, ela não está suspensa sobre nada, né? São forças de gravidade, são forças de atração entre os astros celestes que permitem que ela tenha esse posicionamento, como disse o livro de Jó, pairada sobre o nada ou suspensa sobre o nada, né? É uma revelação tremenda, uma coisa impressionante na palavra de Deus, como é que há 4.000 anos atrás se sabia de algo que foi descoberto e entendido apenas mais recentemente no século XVII, né? Um segundo ponto que a gente queria abordar hoje é a questão da Terra ser plana, né? Já citamos que naquele tempo se imaginava, durante muito tempo se imaginou a Terra como se ela fosse plana. O livro de Isaías, no capítulo 40, no verso 22, ele diz o seguinte, o profeta Isaías: Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. Ainda no mesmo versículo, né, mas uma tradução da NVI, diz o seguinte: Ele se assenta no seu trono acima da cúpula da terra. Né? O que ele está dizendo? Ele está falando da terra ser
redonda, ela tem um formato arredondado, né? Não está falando aqui necessariamente esférico, embora o sentido da palavra original que aqui está, ela é entendida muitas vezes no hebraico como uma formação esférica, né? Mas ela está nos dando essa conotação e essa visão, num tempo em que se imaginava que a Terra fosse plana. Ninguém imaginava ou entendia sobre uma Terra redonda. Veja, apenas no ano de 285 a.C., um homem inteligentíssimo, um grego chamado Eratóstenes, ele descobriu ou pegou evidências técnicas de que a Terra seria redonda. Esse homem morava na Grécia, então ele pegou Alexandria e Siena, duas cidades distantes 800 quilômetros entre si, e colocou um conjunto de varas ou varetas para observar a incidência do Sol sobre elas ao mesmo tempo, né, qual era o tamanho da sombra que eles geravam. Por esse tamanho da sombra gerada no Sol ao mesmo tempo, no mesmo horário, entre duas cidades a 800 km de distância entre si, ele mediu uma angulação e por essa angulação e a distância entre elas, ele pôde entender o quê? Se a Terra fosse plana, não haveria diferença no tamanho dessas sombras. Como a Terra tem uma inclinação, ela é arredondada, né? Então há uma diferença no tamanho das sombras, né? Entre as mesmas varetas colocadas em duas cidades a 800 km de distância. Esse homem fez um cálculo em cima dessas medidas e ele chegou a estimar que a circunferência total do planeta Terra seria de 40 mil quilômetros. Por incrível que pareça, ele estava quase certo, o cálculo errou por muito pouco, né? O planeta Terra tem cerca de 40 mil quilômetros de circunferência total entre elas, né? Um homem físico, astrônomo, matemático, historiador, geógrafo, bibliotecário, um homem de uma competência extraordinária, coisas que sim, somente dadas por Deus poderiam chegar, né, num nível de trabalho como que ele fez. Mas veja, o profeta Isaías disse que a Terra era arredondada quando? 750 anos antes de Cristo. Eratóstenes prova o arredondamento, ou que a Terra era redonda, em 285 anos antes de Cristo. Olha como que a palavra de Deus é preciosa, como é que ela revela algo assim muito antes da própria ciência, do entendimento, da inteligência humana conseguir chegar nesse assunto. A palavra de Deus já vinha mostrando esta realidade, dentre muitas outras. Nós estamos aqui num tema breve. Veja, a palavra de Deus também diz o seguinte, Jesus disse, os céus e a terra, que agora existem e que vocês veem, eles passarão. Mas a minha palavra, ela não vai passar, ela vai permanecer. Isso é uma revelação tremenda. Deus avisa antes as coisas que vão acontecer depois. Se a palavra de Deus nos diz que Jesus Cristo, quando chegar o seu dia, ao soar da última trombeta, né, ele descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que estivermos vivos, seremos transformados no abrir e fechar dos olhos e subiremos para o encontro com Ele nos ares. É porque isso vai acontecer. Se prepara, homem, mulher, você que está ouvindo essa palavra. Deus tem planos na tua vida, Ele precisa te restaurar e te preparar para esse dia, o dia do arrebatamento da igreja. Ele precisa te preparar para um dia no qual os céus se abrirão e o Senhor descerá com poder e grande glória, e todos os seus anjos, todo o seu exército descerá com ele, e ele virá tomar posse do reino na terra e assumir aquilo que é dele por direito, aquilo que pertence a nós. Prepara o teu coração, se reveste da presença do Senhor, não abra mão, não dê pouco crédito à palavra de Deus. Tudo que está na Bíblia é verdade,
tudo que está profetizado vai acontecer, tudo que está prometido pelo Senhor na minha vida, na sua vida, vai ser cumprido, porque Deus é Deus e no nome de Jesus Cristo há poder e há restauração para a tua vida. Tenha um dia abençoado, eu oro para que você seja cheio da presença do Senhor, seja restaurado em todas as áreas da sua vida, no nome de Jesus. O Café com Maná tem sido bom para a sua vida? Dê um like, se inscreva no nosso canal, visite e curta a nossa página no Facebook e você é nosso convidado especial aqui na Igreja de Nova Vida em Alphaville e também na nossa Igreja de Nova Vida no Alto de Congonhas, conforme esses endereços aqui.